Este aqui é o Irã, um dos países mais importantes do Oriente Médio, e este país tem características geográficas que o beneficiaram muito ao longo da história e o ajudam até hoje. Então podemos começar vendo isto por aqui. O Irã está na região de passagem entre o Oriente Médio e a Ásia Central, justamente por ser uma ponte banhado pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Cáspio. Por isso, era um dos principais pontos da antiga Rota da Seda, que vinha da China, atravessava toda a Ásia Central até chegar a Teherã, no atual Irã, onde conectava e conecta algumas das regiões mais importantes do mundo com a Ásia, o norte da África e seus vizinhos árabes, mas principalmente a Europa, com o Irã assim sendo uma encruzilhada de rotas comerciais, o que fez o país ser palco de algumas das principais potências durante toda a sua história. Mas todos esses fatores só puderam acontecer por conta da formação geológica do país, porque aqui no Irã existe o encontro de três placas tectônicas: a placa arábica, a placa indiana e a placa euroasiática. Essas placas tectônicas menores estão se movendo gradualmente contra a placa euroasiática, o que ao longo da formação geológica criaram diversas cadeias de montanhas, como as montanhas de Kopet no leste, as de Alborz no norte e as de Zagros no sul, o que foi um grande benefício para o Irã, justamente pela capacidade de proteção que essas montanhas proporcionam para o país. Ou seja, todas as fronteiras iranianas estão cercadas contra invasores, seja no norte, sul ou leste, o que é bem diferente do que acontece em outros países montanhosos como o México ou os Estados Unidos. Eu já falei em um vídeo de como a geografia prejudicou o México, e um dos motivos era sua cadeia de montanhas, o que de fato prejudicou e muito o México, dividindo o país. Mas o México é um país pacífico, que teve poucas guerras durante toda a sua história, o que é bem diferente do que acontece no Irã. No caso do país persa, as montanhas foram uma bênção, e eu vou te provar isso. Olha bem a região onde o Irã está. Este aqui é o Oriente Médio, uma das regiões de maior conflito que toda a humanidade já viu. Tanto é que tem duas guerras acontecendo neste exato momento lá, a do Iêmen e a da Síria, além de diversos conflitos espalhados em diversos grupos. A questão é que a região mais conturbada de todas é este eixo aqui, a chamada região da Crescente Fértil, que hoje fica o Kuwait, que já esteve em guerra, o Iraque, que foi um dos maiores palcos de guerra da região, e a Síria, que não preciso nem citar. E o que corta essa região é o deserto da Arábia, que é muito vazio, e justamente também as montanhas de Zagros do Irã. E essas montanhas mantiveram quem controlava a região constantemente protegidos. Não é à toa que os árabes se dispersaram por quase todo o Oriente Médio, mas a região da antiga Pérsia, onde está o Irã, se mantém persa até hoje. E essas montanhas salvaram os antigos impérios que habitavam a Pérsia e impediram essas nações de serem invadidas diversas vezes. No século XVI, por exemplo, os otomanos tinham um grande império que se estendia do norte da África, sul da Europa e pelas regiões da atual Turquia. Mas os otomanos faziam fronteira com o Império Safávida, ao leste, na atual região do Irã. E pela alta Cordilheira de Zagros, que criava uma barreira entre as regiões, os ataques otomanos à região da Pérsia eram praticamente inúteis, mesmo o Império Otomano sendo conhecido pelos seus potentes canhões, que conquistaram séculos antes a cidade de Constantinopla, destruindo sua muralha contra os maiores canhões já vistos até a época. Mas a Cordilheira de Zagros tem mais de 4.000 metros, o que impossibilitava os ataques otomanos, se tornando tanto uma região defensiva, como podendo ser usada para a estratégia ofensiva. E podemos ver isso melhor ainda se voltarmos para o início do século XVI, quando os otomanos ainda não tinham controlado grande parte do Oriente Médio, mas avançaram sobre a região do chamado Grande Irã, com os governantes, mesmo perdendo batalhas, conseguiram recuar para o interior, porque sabiam que os otomanos não iriam conseguir passar de Zagros tão facilmente. O mesmo aconteceu com Roma, que conquistou grande parte do mundo, mas falhou em avançar sobre a região da Pérsia. E não é só nas montanhas do oeste que isso ocorreu, mas também nas fronteiras leste e norte, com outras cordilheiras de montanhas. Aqui, por exemplo, existiu o poderoso Império Corásmio, que controlou a região por séculos, mas foi invadido e destruído pelos mongóis nas terras mais baixas do extremo leste,
no começo do século XIII, que pararam seu avanço justamente nas cadeias de montanhas que separavam o coração do Irã do resto do mundo. É por este motivo, por exemplo, que a cultura persa é uma das mais antigas do mundo e sempre se manteve assim, porque a região do Irã é como um bunker blindado de todos os lados. Mas ainda assim, o próprio posicionamento do atual Irã o manteve como uma potência no Oriente Médio. O primeiro fator é a alta densidade de petróleo que existe no país, com a exploração começando por volta de 1901, no sul do Irã, depois das Cordilheiras de Zagros. O mesmo aconteceu com o gás natural, onde o Irã detém reservas de petróleo no mar do Golfo Pérsico, e junto com o Irã estão Catar, Kuwait, Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes, todos grandes produtores de petróleo e gás natural. E é exatamente pelo Estreito de Hormuz, aqui no Golfo Pérsico, que passam todas essas produções, com cerca de 15% da energia produzida no mundo passando por aqui. Para ver como isso é importante, o próprio Brasil vive quase exclusivamente na base de petróleo, já que a maioria dos veículos do Brasil usam gasolina e diesel. E mesmo que existam muitas hidrelétricas aqui, também dependemos do petróleo e gás que vem desta região do Oriente Médio. Na verdade, o mundo todo. Ainda hoje, cerca de 33% da energia do mundo vem do petróleo. E é aí que entra o Golfo Pérsico. Hoje, os países com maior reserva de petróleo do mundo estão aqui no Estreito de Hormuz. E é aqui que a geografia do Irã entra. Porque enquanto vários países árabes dividem a costa oeste do Golfo, o Irã detém toda a porção leste. E para os navios passarem pelo estreito, eles têm que passar necessariamente pelo Omã ou pelo Irã, os detentores dessas águas. Com esta sendo uma das maiores defesas do Irã, o controle sobre este estreito. Porque hoje o país tem muitos inimigos, como os Estados Unidos, que tem diversos bloqueios econômicos ao Irã e nem mantém mais relações comerciais com o país. O outro é a Arábia Saudita, que briga com o Irã para se tornar a maior potência do Oriente Médio. E ambos países têm problemas territoriais e divergências entre si. O problema é que com a dependência do mundo e dessas nações na questão petrolífera, brigar com o Irã tem um limite, que tanto os Estados Unidos e a Arábia Saudita sabem que não podem ultrapassar. E uma guerra com o Irã, além de ser muito difícil de adentrar ao seu território, isso iria causar um grande colapso global. Por isso que o máximo que tentam contra o Irã são sanções econômicas e bloqueios contra o país, porque se fizerem algo a mais, o Irã pode prejudicar e muito a economia mundial, bloqueando este estreito. E isso de fato acontece. Então vamos chegar mais perto desse golfo. Aqui a gente tem o seguinte cenário: a costa iraniana, a península de Musandã e várias ilhas, só que todas estão sob controle iraniano. E isso causa situações como barcos iranianos sequestrando navios pelo Estreito de Hormuz, ou até milícias pró-Irã que estão concentradas na costa iraniana e realizam ataques com drones a navios de carga de outros países, exatamente para desestabilizar a cadeia logística. E dessa forma, apesar de sofrer diversos ataques do Ocidente, o Irã sabe que pelo seu posicionamento estratégico, os seus inimigos não podem fazer muito contra o país persa. É por este motivo, por exemplo, que existem tantas bases militares americanas posicionadas ao redor do Irã. E este é o exato motivo pelo qual a geografia do Irã deu extremamente certo. Eu vim te convidar para o meu novo canal sobre geopolítica. Essas imagens que você está vendo são de lá. Nesse canal falamos sobre conflitos e diversas questões com uma edição extremamente boa. Então, para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo no canto esquerdo.